Então vamos nós começar com o nosso estudo. Primeiro, para ficar mais fácil da gente enxergar. E continuando com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos falar de um capítulo muito lindo. Aliás, todos são. Mas cada um de nós pega algum capítulo como o seu. Esse acaba sendo um dos meus capítulos. E então a gente tem um carinho especial, mas cada capítulo tem, assim, uma fonte inesgotável de ensinamento. Nós vamos hoje falar do 17º capítulo, chamado Sede Perfeitos. Esse capítulo, o mestre fala para cada um de nós da possibilidade de sermos perfeitos até o limite em que uma criatura o é. Vamos ver primeiro como o capítulo está dividido. Caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, parábola do semeador, e na instrução dos espíritos a divisão é o dever, a virtude, superiores e inferiores, o homem no mundo e cuidar do corpo e do espírito. Então essa é a divisão do capítulo. O capítulo 17, ele tem 11 itens. Então vamos agora começar a estudar o primeiro deles, que é o Caracteres da Perfeição. E começa com o ensinamento de Jesus. E o ensinamento é: mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre os bons e os maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós amais senão os que vos amam, que recompensas haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem assim também os gentios? Sede vós logo perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus, através do capítulo 5, versículos 44 a 48, é que traz esse ensinamento de Jesus. Então Jesus fala para nós para sermos perfeitos e coloca o Pai como modelo de perfeição. E Kardec vem trazer-nos a explicação desse ensinamento do Mestre, dizendo que o modelo de perfeição absoluta é o Pai. Nós sabemos que o Pai, que Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, é infinito em suas perfeições. E sabemos também que nós, seres por Ele criados, não atingiremos essa perfeição infinita, mas Ele é o nosso modelo, é a Ele que nós temos que seguir, que espelhar, para termos esse modelo de perfeição. Jamais nós, criaturas, vamos nos igualar ao Criador. Ele é. Nós estamos tentando ser e chegaremos sim à perfeição relativa que nos aguarda como seres criados, à felicidade que nos aguarda, porque vamos escalando a cada encarnação caminhos e caminhos e caminhos, e nessa escalada nós vamos aprendendo, mas igualar ao Criador nenhum de nós. Ele é a fonte, nós bebemos dessa fonte. A perfeição relativa nos aguarda. Para isso, é necessário seguir o que Jesus nos disse. Amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos tem ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. A gente ainda consegue? No nosso estado evolutivo, ainda é normal, né? Ou já é normal, que amemos aos inimigos, que façamos bem a quem nos tem ódio, que oremos por aqueles que nos perseguem e caluniam, ou ainda fazemos o contrário? Odiamos aos inimigos, queremos o mal deles, não procuramos entender as suas razões, mas se quisermos ser felizes,
precisamos sim de fazer o que o mestre falou. E ele deu o exemplo: sede perfeitos como o Pai o é. Para isso, ama o inimigo, faz bem a quem te tem ódio, ora, né? Faz oração por aqueles que te perseguem e caluniam. É a receita. Se ainda é difícil no nosso atual estágio, não dá para ficar de braços cruzados, porque é difícil, nós temos que tentar. No começo vai ser mais difícil, mas depois, na tentativa, na experiência, no aprendendo, isso vai sendo algo normal. Até o dia em que não seremos inimigos de ninguém. As pessoas até podem não gostar da gente, mas nós seremos para cada um amigos, veremos a cada um irmãos. E aí estaremos caminhando para essa perfeição que nos aguarda. O homem de bem. É uma receita que Kardec coloca logo depois desses caracteres da perfeição, disso que precisamos para ser perfeito, diz o que o mestre falou: ama o teu inimigo. Mas às vezes a gente não sabe como fazer para amar esse inimigo. Então, ele dá a receita simples. A gente vai ver aqui que não tem nada de extra, que são coisas do dia a dia, mas que ainda nós não praticamos. Mas que, se quisermos, a gente consegue. Então, são algumas características, algumas obrigações que temos que fazer. Então vamos ver rapidamente, porque são cada uma delas dá para a gente conversar por 1 hora no mínimo, mas a gente vai dar uma resumida para que no mínimo possamos entender, e entendendo levar para casa essa lista do homem de bem e procurar cumpri-la. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. A lei de justiça, amor e caridade está contida em O Livro dos Espíritos, no livro 3º, a 10ª lei. E Kardec nos fala que de todas as leis é a mais importante, porque engloba todas as anteriores. Então o homem de bem pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, quer dizer, a sua consciência, já que as leis morais estão inscritas em nossa consciência, a sua consciência o obriga a isso. A sua consciência chama, clama para que ele seja justo, para que ele ame, para que ele pratique a caridade em todas as situações. Ele interroga essa consciência, interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos. Se fez todo o bem que podia, se ninguém tem do que se queixar dele. Então, à noite, né, e Santo Agostinho fala, lá no finalzinho, na pergunta 1019 de O Livro dos Espíritos, da importância da gente se conhecer, né, aquilo que vem desde Sócrates ou anterior a Sócrates: conheça-te a ti mesmo. E fala da importância de nós olharmos para dentro de nós mesmos e ver se ninguém tem do que se queixar. E é o que o homem de bem deve fazer. Chama a consciência e procura analisar os seus atos diários. E nesse analisar os atos diários, eu fiz algum mal? Alguém tem do que se queixar? Alguém, por algum ato, por alguma omissão, por alguma palavra minha, chorou hoje? Então o homem de bem faz isso. Ele interroga a sua consciência sempre. Não é no final do ano, como a maior parte de nós fazemos, a gente faz um balanço do que viveu o próximo ano e para ganhar novas esperanças para o que vai começar, mas geralmente o balanço é no sentido do que a gente deixou de fazer. Esse balanço tem que ser diário, no sentido do que a gente fez. E se o que a gente fez magoou alguém. Ele tem fé em Deus e submete-se todas as coisas à sua vontade. Tão fácil submeter-nos à vontade de Deus quando as coisas estão boas. Quando o filho está saudável, quando o dinheiro está farto,
quando o relacionamento está bom. Mas o homem de bem se submete à vontade de Deus em todas as coisas, e em todas as coisas é quando elas também não estão bem. Quando a dor chega, quando o relacionamento vai embora, quando as coisas não acontecem como gostaríamos. Mas se nós sabemos que Ele é a perfeição absoluta, que é a causa de tudo, o Criador de tudo, e que nos criou por amor, portanto nos ama incondicionalmente, aquilo que acontece, mesmo que não entendamos, é sempre para o nosso bem. O homem de bem coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. E colocar os bens espirituais acima dos temporais é aquele que sabe que é lícito que ele tenha bens temporais, que ele tenha bens materiais. Lícito os bens adquiridos honestamente, através do esforço próprio. Mas, por mais honesto que seja, por mais suor que se tenha derramado na aquisição desses bens, o homem de bem sabe que é empréstimo. É empréstimo porque aqui vai ficar. Os únicos bens que levaremos conosco, espírito livre, ao voltarmos para casa, são os bens morais e intelectuais. Aqueles advindos do nosso esforço de aprendizado, aqueles advindos das nossas atitudes. Então, o homem de bem valoriza muito mais aquilo que ele pode acrescentar-lhe como ser, do que o que pode acrescentar-lhe como ter. A maior parte de nós ainda inverte. A maior parte de nós ainda gosta e valoriza e prioriza as coisas da terra. Mas as coisas da terra, não esqueçamos jamais, são sempre, sempre empréstimo. Aquele carro lindo, aquela casa maravilhosa, o emprego maravilhoso, tudo passa e tudo fica. Os nossos avós falavam, sabiamente assim, o caixão não tem gavetas. E quantos de nós gostaríamos de levar em inúmeras gavetas do caixão tudo aquilo que temos aqui? Só que mesmo que tivesse, iria ser misturado com os nossos restos, porque nem o corpo nos pertence. Sabe que todas as vicissitudes da vida são provas ou expiações, e as aceita bem murmurar. Está muito próximo aquele de submeter-se à vontade de Deus. As vicissitudes são as dores. E nós que vivemos no planeta de prova e expiação, sabemos que as dores, ou nós estamos resgatando atos infelizes, ou nós estamos provando a nós mesmos que temos condição de passar por aquilo e galgar mais algum degrau. Então as dores da vida, ou é prova, ou é expiação, ou as duas juntas. E não vou brigar com Deus. Eu as aceito, eu faço tudo para sair delas, com honestidade, com calma, com fé. Mas eu não murmuro, eu não brigo. Faz o bem pelo bem. Paga o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte. E sacrifica sempre o seu interesse e a justiça. Então ele paga, ele faz o bem pelo bem. Ele simplesmente ajuda porque quer ajudar. Ele faz o bem. Não é esperar a recompensa ou o reconhecimento pelo bem feito. Ele paga o mal com o bem. Se alguém o fez sofrer, ele tem a oportunidade de ajudar, ele vai ajudar. A defesa do fraco contra o forte, tão difícil, porque o forte, normalmente, além da fortaleza, ele tem poder. E quantas vezes a gente se omite para que não fiquemos mal com o dono do poder? Mas principalmente, o verdadeiro homem de bem sacrifica sempre o seu interesse e a justiça. E eu tenho um exemplo que eu gosto de falar, porque eu acho que mostra muito para ver se a gente sacrifica o nosso interesse e a justiça. Imaginemos que todos que estamos aqui nessa sala trabalhamos numa mesma empresa.
E a rádio peão começa a correr e corre dizendo que alguém vai ter uma grande promoção. E a grande promoção que esse alguém terá vai duplicar o salário. Um de nós. E aí todo mundo fica doido, esperando que essa promoção chegue, porque a condição de vida vai ser muito boa, porque a família vai melhorar de vida, o filho vai mudar de escola. E então nós esperamos. E nesse esperar chega a notícia. Nós, cada um de nós, foi o escolhido. Você vai ser o promovido. A alegria. O homem de bem vai fazer o seguinte: eu mereço? É justo? Aí ele olha para o lado e vê o colega do lado, que chega mais cedo, que trabalha mais, que é muito mais preparado para aquele posto que ele foi nomeado. Aí ele sabe que o seu interesse é ir para o posto novo, mas que a justiça cabe ao colega que vá. E ele chega no chefe e fala: não sou eu que devo ser promovido. Quem deve ser promovido é o fulano, porque ele é o verdadeiro funcionário que merece. Isso é sacrificar o interesse e a justiça. Então, que sirva para nós de reflexão. Se nós estamos no caminho de ser homens de bem, se sabemos o que é justo e aplicamos essa justiça, ou se quando chega para nós, ainda está difícil. Ele encontra sua satisfação nos benefícios que distribui e nas lágrimas que faz secar. A felicidade dele é proporcional à felicidade que ele distribui. É bom, humano e benevolente para com todos. Para com todos, não só para aqueles que ele gosta, não só para aqueles que ele tem interesse, não só para aqueles que lhe fizeram bem. Ele é bom, benevolente, humano, justo para todos. E todos incluem até aqueles que um dia, porventura, não lhe foram justos. Ele respeita as convicções dos outros e não discrimina quem não pensa como ele. Nesses tempos de Brasil está meio difícil a gente seguir isso aqui. Porque cada um de nós, hoje, virou um expert político, um expert de futebol. Não sei se tem corintiano e palmeirense aqui, hein? Mas se tiver, como que ficou esse fim de semana o corintiano e o palmeirense? Então, a convicção do outro está sempre errado. O homem de bem respeita. O homem de bem respeita as ideias políticas. O homem de bem respeita tudo aquilo que o outro acredita e que o outro faz. O Chico tinha uma frase muito interessante que pode até se enquadrar aqui. Ele falava que a cada um ele dá o direito de ser como quiser, mas a ele tinha a obrigação de ser cada vez melhor. Isso é respeitar a convicção do outro. Seja como você quiser. Se precisar da minha ajuda para ser melhor, eu estou aqui. Agora, a cada um de nós nos obrigamos, devemos nos obrigar a ser cada vez melhores. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Caridade é o seu guia. E normalmente a gente pensa na caridade, aquela material, aquela em que se passou alguém na nossa porta pedindo dinheiro, a gente dá, pedindo um prato de comida, a gente dá. E no final do ano a gente pega em alguma instituição uma criança para apadrinhar e leva uma cesta básica, alguns panetones. É importante porque a carência material no nosso país é muito grande. Mas se em todas as circunstâncias a caridade é o seu guia, está mostrando que não é só a caridade material que deve dirigir a vida do homem de bem. A caridade que deve dirigir a vida do homem de bem é a verdadeira caridade, como a entendia Jesus,
como está lá na pergunta 886 de O Livro dos Espíritos. E é isso que Kardec pergunta: o que é a verdadeira caridade, como entendia Jesus? E a verdadeira caridade, como entendia Jesus, respondem os Espíritos, é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Engloba tudo, engloba a caridade material, porque eu tenho indulgência, porque eu sou bom. Mas acima de tudo, o perdão das ofensas, o perdão de todos aqueles que me ofenderam em qualquer situação. Então, em todas as circunstâncias, a caridade guia o homem de bem. Ele não tem ódio, nem rancor e nem desejos de vingança. Perdoa as ofensas e não se lembra senão dos benefícios que recebeu. Normalmente a gente esquece os benefícios recebidos, mas se lembra com uma facilidade imensa das maldades que nos fizeram. Nós devemos fazer exatamente o contrário. Esquecer a maldade, esquecer a ofensa, esquecer a pessoa que não foi justa conosco e relembrar só do bem recebido, não tendo ódio, não tendo rancor e muito menos desejo de vingança. Quantas pessoas que se vingam por tudo? Quantas pessoas que arquitetam planos para prejudicar o outro porque um dia, lá no passado, ele foi prejudicado? Lembra da história da mulher adúltera, em que o mestre fala: atira a primeira pedra, aquele que nunca tiver pecado? Será que nós temos o direito de acusar, de vingar? Será que nós nunca magoamos alguém e esse alguém também não teria o direito de fazer o mesmo conosco? Ele é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe das palavras do Cristo: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. É a mesma coisa que nós acabamos de falar. Não procura os defeitos dos outros e nem os coloca em evidência. Não fica procurando, não fica analisando o outro, não fica julgando o outro. É tolerante com o defeito do outro. Se percebe, faz de conta que não viu, passa. E muito menos conta do defeito, esparrama o defeito, vai falar para os outros do defeito. Muito, muito menos. Estuda as próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Se com o defeito do outro ele esquece, com as suas ele tem que analisar. E a gente sabe qual é o nosso calcanhar de Aquiles. A gente sabe quais são os nossos maiores defeitos. A gente sabe qual é a nossa maior pedra de tropeço. E faz de conta que não sabe. E procura esquecer. E procura deixar. O homem de bem analisa-se. Não precisa contar para o mundo, mas conta para si mesmo e faz tudo para combater. Ele não tenta se colocar acima dos outros. Ele não é melhor que ninguém e sabe disso. Não se envaidece em nada com a sua sorte. Porque tem o melhor emprego, porque tem o maior título, porque tem o maior salário, porque mora no melhor lugar. Nada disso, para ele, tem importância. Sabe que é instrumento de Deus para trabalhar e para servir. Ele usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que são um depósito que deverá um dia prestar contas. Lembra lá no começo que uma das características do homem de bem é aquela que valoriza os bens espirituais acima dos bens temporais? É muito ligada a essa. Os bens materiais são depósito. E um dia, o que você fez com eles? Você usou-os, trabalhou com eles para ajudar a melhorar os outros e ao planeta? Ou foi só em benefício próprio? Se nas relações sociais alguém está na sua dependência, trata com bondade e benevolência, porque sabe que são iguais perante Deus. Quantas pessoas que com o mínimo de poder pisam no outro, porque tem 2 empregados, acha que pode pisar. E não importa quantas pessoas estejam na dependência, são sempre irmãos,
que você lhes paga o salário, mas que recebe deles trabalho. Se ficar sem eles, a tua fonte de renda também vai embora. São de extrema importância, o seu trabalhador. Mas se subordinado, ele cumpre os seus deveres. Porque senão, alguns também subordinados fingem que trabalham. Ah, mas é horrível o meu trabalho. Saia, faça alguma coisa. Mas eu preciso trabalhar. Enquanto estiver ali, faça com dignidade e procure outro. Mas enquanto estiver, cumpra com o dever. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Então, o homem de bem respeita no semelhante tudo, como queria ser respeitado, que é o resumo do ama o próximo como a ti mesmo. Desculpa, gente, estou com gripe, a coisa enrola aqui. Então, é a mesma coisa. Respeita como gostaria de ser respeitado. Mas, para encerrar a lista, tem um detalhezinho assim. Essa não é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem. Mas quem quer que se esforce em possuí-las, estará no caminho que conduz as demais. A relação é grande, a maior parte de nós fala assim, ai, como eu estou longe. Aí Kardec as encerra dizendo, não é a relação completa. Mas quem quer que se esforce com todas aquelas, é sinal que está caminhando. E o primeiro passo é o mais difícil. Esse primeiro passo em que você tem que sair e começar a domar essas más tendências é o mais difícil. Começou a caminhar, está conseguindo cumprir aquelas, outras vão chegar, mas você já está no caminho. Então é isso que Kardec nos fala. Aí vamos falar de nós, né? Já que o capítulo é Sede Perfeitos, não é o fato de ser espírita que nos dá a perfeição. Ao contrário, nos dá responsabilidade. Emmanuel fala para a gente que se a gente tem notícia do Evangelho na vida, nós já somos seguramente capazes de praticá-los. Então, nós temos notícia do Evangelho. E aquele que entra numa casa espírita, nem que for uma única vez, ele tem uma responsabilidade imensa porque ele já aprendeu um pouquinho além do que as pessoas lá fora às vezes aprendem. Ele aprendeu que aqui se fala e se pratica o cristianismo. Ele aprendeu que a vida não acaba com a morte do corpo. E aí ele tem uma responsabilidade maior em tornar-se melhor, porque ele vai continuar vivo. E continuando vivo, ele vai responder à sua consciência. Então, para o espírita, a responsabilidade dessa perfeição de ser perfeito é muito maior. E agora já está aqui dentro, não adianta sair de ré e falar não estava no centro. Já ouviu, ganhou a responsabilidade de brinde. Então vamos nós lá falar. O espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz ao homem de bem. Porque aqui o que a gente aprende? O caminho das pedras do Evangelho. Siga os ensinamentos do Mestre Jesus. E se seguirmos os ensinamentos do Mestre Jesus, nos tornaremos uma pessoa de bem. O Espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida. Não trouxe nada de novo a doutrina espírita. Ele trouxe o Evangelho. Mas o que diferencia, então? A explicação do Evangelho. Mostrar-nos a importância de vivenciar no dia a dia aquilo que o Mestre falou. Mostrar-nos, como eu disse há pouco, que quando o corpo morre, nós continuamos livres e senhor do próprio destino, porque o que será de nós lá, nós estamos fazendo hoje. Então, o Espiritismo não cria uma nova moral, mas ele explica para a gente. Então, nos facilita a compreensão. Porque nós, espíritas, ainda não nos situamos lá na descrição do homem de bem, por que a gente ainda não é essa pessoa que pratica o ensinamento do Cristo por inteiro? Porque nos falta maturidade do senso moral.
Ainda somos bastante ligados às coisas materiais, ao nosso eu, aos nossos hábitos. Somos, enfim, espíritos imperfeitos. Mas já nos foi dado, por benevolência de Deus, essa doutrina, que nos direciona, nos mostra com clareza e sem alegoria alguma os ensinos do Cristo. Então, ser espírita é sinônimo de ser perfeito? Muita gente, quando pergunta, você é espírita? Aí eu estou tentando ser. Por que está tentando ser? Porque lá fala tanta coisa. Se precisasse de ser perfeito para falar essas coisas, a gente vai fechar todas as casas espíritas. Nenhum espírita ainda é perfeito. Não é perfeito porque nós estamos encarnados num planeta ainda com tantas dores, um planeta de prova e expiação, mas nós temos ferramenta para nos melhorarmos. Então, não é estou tentando ser. Vamos saber se a gente pode dizer se é espírita? Os espíritos superiores que presidiram a codificação, ditaram a Kardec como que a gente sabe se nós somos espírita. Assim, para sabermos se somos verdadeiros espíritas, devemos ser reconhecidos pela nossa transformação moral e pelos esforços que fazemos em dominar as nossas más inclinações. A partir daí, a gente vai desenvolvendo em nós os predicados do homem de bem. Então, você é espírita? Aí você vai analisar. Desde o dia em que eu cheguei no centro, eu estou lutando para domar a minha imperfeição. As pessoas estão me reconhecendo, sim, porque eu estou me transformando. Porque eu estou ficando mais calmo, porque eu estou entendendo mais a dor do outro. Por tantos porquês que cada um de nós sabe, porque naquele pontinho a gente está mudando. Então nós somos espíritas se estivermos lutando para nos transformar. E esse transformar não é do dia que entrou aqui até hoje ter se tornado santo porque nós não o somos, mas ter domado aquilo que temos de ruim. Kardec nos ensina que a natureza não dá saltos, e não dando saltos, nós não vamos ser santos, pessoas perfeitas e maravilhosas de uma hora para outra. Mas se um pouquinho dos nossos defeitos nós conseguirmos colocá-lo no cabresto e domar, nós já somos espíritas. Se nos esforçarmos para essa transformação moral, nós somos espíritas. Então, o espírita é aquele que luta pela sua transformação moral e que é reconhecido por domar essas más inclinações. Parábola do semeador, lindíssima, 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 lindíssima. A meu ver, uma das mais bonitas. Que também só ela a gente poderia conversar mais de uma hora, mas que também vai ter que ser reduzida. Então vamos lá. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar. E vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou, e toda a gente estava de pé na ribeira. E lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: eis o que semeia, eis aí o que semeia, semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu. Mas saindo o sol se queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra igualmente caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por 1, outros 60, e outros a 30. O que tem ouvidos de ouvir, que ouça. Então vamos nós tentar interpretar essa lindeza de parábola. O que é a semente? A semente são os ensinos do Mestre. O semeador é ele, é Jesus, que veio ao mundo colocar em palavras a ideia espiritual, que veio viver a verdade e o amor. E o solo? O solo é a mente dos que ouvem a mensagem. Cada pessoa é mais ou menos receptiva à ideia semeada. Então nós aqui somos esse solo, esses terrenos. Cada um de nós, a mensagem do Mestre está caindo.
Aqueles que recebem os ensinos do Mestre e não o entendem, e deixam os erros nortear as suas vidas, são semelhantes àquele terreno que recebeu a semente à beira da estrada, onde as aves a comeram. Então, nós estamos aqui na Casa Espírita, estamos ouvindo o Evangelho, não entendi nada. Não fez sentido, não é para mim, é para o meu marido que não veio. E vai embora, e as aves do céu a comem. As aves do céu são todos aqueles que chegam a ela e falam, olha, não dá importância aquilo, não é verdade. Os espíritos, encarnados ou desencarnados, que vêm a tirar a mensagem que nem caiu direito no terreno. Os que ouvem a mensagem cristã, a recebem com gosto, porém sem raiz, com pouca duração, já que com as tribulações, os problemas da vida logo questionam e esquecem, são semelhantes ao terreno pedregoso. Lembra, no terreno pedregoso a mensagem cai e cresce rápido, mas porque não tinha raiz, seca. O terreno pedregoso somos todos nós, que ouvimos a mensagem cristã, que saímos aqui da casa espírita querendo reformar o mundo, na certeza de que nós vamos ser diferentes e fazer muito, mas aí chega em casa e encontra um problema. E aí as tribulações, as dores, os problemas, faz na hora com que essa mensagem morra. Não tinha raiz. Os que recebem a palavra, ouvem, e os cuidados do mundo, o engano dos prazeres materiais a sufocam, são semelhantes ao terreno de espinhos. Porque a mensagem no espinho também cresce. Mas os espinhos a sufocam. Quer dizer, aquela terra até está pronta para receber. Ela tinha terra. Tinha terra porque a mensagem caiu ali e começou a crescer. Mas aquela terra está adubada para outras coisas. Para os prazeres, para as alegrias, para as aquisições do mundo. E sufocam a semente. E o quarto terreno é o que recebeu a semente em terra boa. Esse é o que ouve a palavra do Mestre. A entende, dá fruto, e assim um dá 100, outro 60 e outro 30 por um. Em proporções diferentes entre si, mas sempre de acordo com as possibilidades de quem recebeu. E olha que lindo! Não importa quanto vai frutificar, importa que caindo na sua terra, no seu coração, na sua mente, ela frutifique. É a terra já preparada para entender a mensagem de amor e duplicar a mensagem de amor. Mas vamos olhar para o outro lado da parábola. Um lado lindo que é, saiu o semeador a semear. O semeador não se preocupou com terra boa, com clima bom, não esperou chamado algum, plantou sempre. O sucesso ou insucesso do seu serviço foi causado pelo solo, não dos braços de quem se propunha enriquecê-lo. Se a semente está frutificando em nosso coração, ainda que 30 por um, nós vamos cruzar os braços? Ou vamos só escolher onde jogá-la, onde lançá-la? Nós temos que fazer como o semeador, o mestre. Ele simplesmente veio e esparramou a semente. Há 2000 anos ele esparramou. Em quantos corações nesses 2000 anos ela frutificou? Ele não escolheu, não esperou chamamento algum. Não importou se a terra estava arada, se o tempo estava bom, se tinha sol, ele plantou. Onde estava para frutificar, frutificou. Porque nós, às vezes, escolhemos tanto de levar, de fazer a nossa parte. Somos chamados também nós a semear. Se o Cristo tivesse escolhido o solo para lançar a sua palavra, nós não estaríamos aqui. Os nossos corações se assemelham a um emaranhado de todos os terrenos apresentados, mas o nosso irmão lançou os seus ensinos em forma de amor, exemplificando, porque sabia que mais cedo ou mais tarde ouviríamos e poderíamos transformá-los em 30, 60 ou 100 por um. Ele lançou. Sabe lá se só agora está germinando no nosso coração? Nós somos espíritos milenares. Nós não estamos na Terra na primeira encarnação. Quantas vezes nós ouvimos a mensagem do Mestre? Quantas vezes ela frutificou? Quem sabe agora é a nossa hora. Mas nem por isso ele deixou de semear com a gente. Na instrução dos espíritos, o dever e a virtude, os superiores e inferiores.
Características que andam de mãos dadas é o dever e a virtude. O homem virtuoso tem em si todas as qualidades do homem de bem. Está vendo que interessante a relação do homem de bem? Em quantas vezes no decorrer do capítulo Kardec a chama? Porque para a gente tentar essa perfeição, temos que nos tornar pessoas de bem. Voltando. O homem virtuoso tem em si todas as qualidades do homem de bem. Conhece seus deveres e não faz alarde das suas qualidades. Burila o seu orgulho e a sua vaidade. Sabe que deve ser, ao mesmo tempo, juiz e escravo da sua consciência. Burila o seu orgulho e a sua vaidade. É juiz e escravo da sua consciência. Essa é a pessoa virtuosa. E o que queremos ser? O que queremos desenvolver em nós? Como queremos frutificar a palavra em nós, se não nos tornarmos uma pessoa virtuosa? Uma pessoa que cumpre com os seus deveres com toda a dignidade possível. Sendo juiz e escravo da própria consciência. O homem virtuoso não se importa com cargos que tenha. Ama o lugar em que a divina providência o situa. Se tem autoridade, dinheiro ou prestígio, sabe que foi por empréstimo, que tudo não lhe pertence, que ele é apenas administrador das coisas de Deus, que lhe concedeu esses bens como missão ou prova. Então, o homem virtuoso, por mais alto seja o seu cargo, por maiores sejam os seus bens, é empréstimo. E se é empréstimo, não é meu, é do Pai, e eu tenho que bem administrar. Eu preciso devolver para Ele frutificado, porque esse é o meu dever. E isso chegou a mim ou como missão para eu, de posse de tantos bens, de tanto poder, de tanta inteligência, trabalhar para ajudar outros, ou como prova para eu entender que eu não devo ser orgulhoso, como prova para eu saber que aqueles que são menores que eu, aparentemente, porque têm menos dinheiro, menos poder, menos títulos, eles são iguais em espírito, com os mesmos direitos e deveres, com o mesmo amor o Pai devota a eles, como devota a mim. Sabe que é um encarregado de almas, que deve orientar os seus subordinados, ser responsável por eles, porque um dia deverá prestar conta dos seus dotes. Se te fiz forte, foi para que amparasse os fracos e o ajudasse a subir até mim. Já imaginou quando chegarmos do lado de lá? E cada um de nós que aqui está, com toda certeza, tem infinitas condições materiais, intelectuais, maiores do que milhões de seres humanos desse planeta. E, portanto, no limite daquilo que tivermos, um dia nos será cobrado o que você fez. E já imaginou se olharmos para trás e percebermos o tempo perdido? Percebermos que não fizemos o que devíamos, que mal usamos aquilo que nos foi dado por empréstimo? Nós estamos aqui na casa estudando as obras de André Luiz, e André Luiz fala que tristeza para o homem da terra quando percebe que não aplicou o tempo que devia e as condições que tinha para fazer o bem. Que não sejamos nós, quando chegarmos lá, percebemos que aplicamos muito mal, e aí o arrependimento como faz? Só numa nova fila, numa nova oportunidade de vir à Terra, que não sabemos quando será, não sabemos que condições será, não sabemos se serão mais fáceis ou mais difíceis que a de hoje. Não sabemos que pessoas teremos ao nosso lado, então que não perdamos essa oportunidade agora. Ao mesmo tempo, sabe que pela lei das reencarnações, aqueles que dirigem poderão um dia dirigi-lo e será então tratado como ele os trata. Já imaginou se a gente tem empregado e é aquela mão dura, pesada? Aí quando a coisa inverter, ele será o nosso patrão?
Nós gostaríamos de nos ter como patrão? Vamos pensar isso? E aqueles que não possuem qualquer cargo de mando, de poder ou de dinheiro, esses também têm deveres igualmente importantes. Devem agir como desejariam que seus subordinados agissem, caso fosse eles o chefe. Não roubarem o tempo de quem os remunera, com sentimento de dever para com o seu patrão. E se sofrem um problema maior no trabalho, sabem que nada acontece por acaso. Deu para perceber que quando nós, seres humanos que habitamos a Terra, tivermos essa consciência, aqueles que têm o poder respeitarem os seus subordinados por inteiro, aqueles que são subordinados respeitarem os seus líderes por inteiro, nós já estaremos vivendo num mundo melhor. Então não adianta a gente querer e pedir e falar, eu quero um mundo melhor, um mundo de regeneração, a nova era, ou o nome que dermos. Esperar que o outro faça. A gente tem que fazer a nossa parte. Então, superior ou inferior, sobre cargos da terra, que façamos a nossa parte, que busquemos ser pessoas melhores, para que um mundo melhor possa aqui acontecer. O mundo não vai acontecer num passe de mágica. O mundo melhor só vai se estabelecer no planeta quando os seres que habitam o planeta forem melhores. Cuidar do corpo e do espírito é o último item. Olha que interessante, que inteligência, né, Kardec? Kardec, também ele, encarnado, era um membro do Espírito Verdade, que presidiu a codificação para trazer a doutrina espírita para a Terra. A maior parte do lado de lá. Alguns do lado de cá, e Kardec um deles, com certeza. O capítulo 17 fala dos servos perfeitos. Ele começa dizendo que o modelo de perfeição, que é o Pai. Aí ele dá a receita para a gente ser perfeito, que é o homem de bem. Aí ele fala especialmente para nós espíritas, né, que devemos nos tornar melhores domando aquilo que ainda temos de ruim. Mostra das relações humanas, dos superiores e dos inferiores, e termina dizendo da importância do cuidado do corpo e do espírito. Então, para sermos perfeitos, temos também que valorizar a máquina que usamos para nos expressar na Terra. Olha a importância. Cuida do corpo, mas não menospreza o espírito. O nosso corpo é nossa bênção maior. Então, que façamos dele um santuário, templo da emoção. Santuário. Como que a gente está agindo, olhando e cuidando do corpo? Graças a ele, nós, espíritos, encontramos na Terra encarnados. Devemos cuidar dele sem narcisismo, sem idolatrá-lo, mas como morada do Espírito Eterno. Então, o que é o nosso corpo para nós? Uma fonte inesgotável de prazer? Um meio de exercer todas as paixões? Ou esse templo que o espírito precisa para passar por experiências, mas que é morada do espírito? Então, o que é o nosso corpo? É essa bênção maior ou é apenas uma máquina? E que usamos esse corpo para justificar os nossos erros com uma frase absurda, mas que muita gente pensa acreditar nela, que fala: a carne é fraca. E os espíritos nos dizem que a carne só é fraca se o espírito que a comanda for fraco. Não adianta jogar a culpa na carne. Cuidar do nosso corpo equivale a dizer que devemos controlar os nossos hábitos ruins. E será que a gente tem hábito ruim? Evitar a cólera, a gula, o sexo sem compromisso e amor, tratar dele sem que nos habilitemos a uma volta para o mundo dos espíritos mais cedo no suicídio involuntário. Aí a gente vai acordar de lá e vai descobrir que morreu antes da hora. E por que eu me cuidava tanto? Será que tinha temperança na comida? Temperança no humor, na raiva, na cólera?
Será que as paixões não dominavam? Será que o sexo era usado somente com amor? Ou a carne, sendo fraca, mandava no sexo? Será que todas as nossas atitudes são no sentido de cuidar dessa máquina perfeita? Ou são no sentido de servir-nos dessa máquina perfeita? Como nós estamos cuidando do corpo, desse templo do Espírito? Emmanuel nos diz que, apesar da ciência ter evoluído muito, conseguir tratar de inúmeras doenças, ninguém ainda encontra corpo novo para comprar. A gente pode ter até transplantes, né? A gente pode ter médicos que cuidam de nós de todos os modos, mas não existe um local que vá vender um corpo novo. O corpo novo, só depois da fila, da nova encarnação, com novas experiências. Então, cuidar, sim, do nosso corpo. Esse livro, o Livro da Esperança, em que o Emmanuel fala do corpo novo, ele tem uma lição que chama Bênção Maior, que trata do corpo. E eu gostaria de encerrar com esse exemplo que o Emmanuel nos dá do nosso corpo. Está em prosa, mas eu falo que é uma das poesias mais bonitas que eu já vi. E que imaginemos então o nosso corpo do modo como Emmanuel o coloca aqui. E aí a gente vai aprender a valorizá-lo por inteiro. Para que lhe percebas a grandeza, na posição de instrumento vivo do teu progresso e elevação, basta observes nele a tua própria condição de estrela nascitura, mas ainda cativa, com duas pontas na forma de pés, transitoriamente aprisionados ao chão do mundo, duas hastes preciosas em feitio de braços para o trabalho, em que a luz do pensamento chameja, vitoriosa na estrutura da fonte, magnificamente erguida à majestade dos céus. Então nós somos estrela, com brilho próprio, ainda meio apagadinho, porque é uma estrela que está nascendo. E se está nascendo, ela ainda está cativa à terra. Ainda não aprendemos a viajar e a viver no universo, que é a casa do Pai e que está reservada para nós. Mas estrela pequena, nascente, transitoriamente aprisionada ao chão do mundo por duas hastes em formas de pés. Mas já temos dois braços para trabalhar. E principalmente uma das pontas da estrela, o pensamento, ligado ao Pai, que vem através dele a informação que precisamos para sermos sempre melhores. Que o Mestre esteja conosco, que ele nos envolva na sua paz e que nós possamos ser agentes dessa paz onde nós formos. Obrigada.